Sejam bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao canal Rosivan Rodrigues da Silva, trabalhando matemática aqui, com ensino fundamental e ensino médio. Hoje o vídeo é conteúdo aí do 6º ano, ensino fundamental, né? Cai em outras etapas também. Expressões numéricas envolvendo as 4 operações. Nós já fizemos um vídeo sobre o tema, porém agora um pouquinho mais completo, envolvendo as 4 operações da matemática: adição, subtração, a divisão e a multiplicação. Bom, vocês sabem que o cálculo da expressão numérica ela envolve algumas regras, tem que ser observado algumas regras. Então nós temos aí as regras, sendo a primeira: efetuamos as multiplicações e divisões na ordem em que aparecem. Isso é muito importante, né? Porque às vezes você tem uma expressão numérica que ela pode constar naquele momento 3, 4 operações de adição e subtração sequencialmente. E aí vem a pergunta: o que fazer primeiro, a adição ou a subtração? Na ordem em que aparecem. Se aparecer a adição primeiro, faça ela. Se aparecer a subtração, resolva ela. Então, recapitulando, o primeiro caso é multiplicação e divisão na ordem em que aparece. Nenhuma é mais importante que a outra. Aquela operação que aparecer primeiro entre essas duas, você vai estar resolvendo. E adição e subtração também, da mesma forma. Nenhuma é mais importante que a outra, nenhuma tem prioridade. A única regra é na ordem em que aparecem. Caso tenhamos os sinais de associação, como parênteses, colchetes e chaves, nós resolveremos primeiro as operações que estão neles contidas, porém, seguindo essa regra aqui, ó, multiplicação e divisão, na ordem que aparece, adição e subtração, também na ordem em que aparece. Vamos a um primeiro exemplo, para facilitar a compreensão. Nós temos aqui uma expressão numérica com a divisão aqui no meio, tem 2 parênteses e em cada parênteses tem uma multiplicação e uma adição. Multiplicação e adição. Como a gente vai seguir essa ordem aqui, ó, primeiro efetuamos as multiplicações e divisões, mesmo que estejam dentro do parênteses, então eu circulei aqui, marquei, para a gente calcular apenas a multiplicação. Por isso, o parênteses está repetido. 4 vezes 7 é igual a 28. Repete o mais 12, fecha o parênteses, repete a divisão, abre parênteses e multiplica. 3 vezes 5, eu escrevi aqui uma adição de termos iguais para entender, né? O que é 3 vezes 5? É 3 vezes o número 5, que dá 15. E esse outro mais 5 está repetido aqui, fechou parênteses. Muito bem. Primeiro passo resolvido, vamos para o segundo passo. Já estão eliminados os 2 parênteses. Aqui a gente vai eliminar os 2 parênteses, nessa segunda linha, né? Então, nós temos aqui uma adição, 28 mais 12, eu já resolvo ela, colocando o resultado, que é 40, e já eliminei o parênteses. Eu risquei para mostrar que não existe mais nada aqui para ser resolvido. Repeti a divisão e também eliminei aqui, ó, 15 mais 5 deu 20, riscou o parênteses fora, já acabou. Sobra, então, para nós uma divisão. Bom, multiplicação e divisão na ordem que aparece. Como agora só tem a divisão, eu vou dividir 40 por 20, que é igual a 2. Toda divisão que tem o algarismo 0, no dividendo e no divisor,
em quantidades iguais pode ser eliminado, né? Um anula o outro. Então é a mesma coisa de 4 dividido para 2, que é igual a 2. Segundo exemplo, nós temos aqui uma expressão numérica um pouco mais completa, onde tem colchete, parênteses, multiplicação, subtração, tem divisão, adição, fecha parênteses e fechei o colchete aqui no final. Bom, o que a gente vai resolver primeiro? O parênteses. O que eu calculo dentro do parênteses primeiro? As multiplicações e divisões. Por isso, aqui nesse parênteses, uma multiplicação vai ser resolvida e a divisão também, por isso está indicado. Então, o que está antes do parênteses, eu estou repetindo. Colchete, 16, mais, abre parênteses, 2, mais, aí eu multiplico. 5 vezes 3, 15. Já elimina esse parênteses, porque só tem uma conta dentro dele, um cálculo, e você já fez. 5 vezes 3, 15. Mas aí eu vou repetir o parênteses, porque aqui tinha um parênteses aberto, certo? Não é esse daqui, é esse anterior. Menos, efetua a divisão, 21 dividido em 7 partes, 7 vezes 3 é 21, sobra nada, então dá 3 para cada parte, né? 21 dividido para 7 deu 3. Repetiu parênteses, porque ainda tem uma soma para ser resolvida. Mais 10. Fechou parênteses, fechou o colchete. Agora, na segunda linha, nós já conseguimos eliminar o parênteses. Então, vou repetir o colchete, o 16, o sinal de mais, e vou calcular aqui, 2 mais 15, deu 17. Já não existe mais o parênteses, por isso está riscado aqui. Esse sinal de menos, ele está descendo, então ele desceu mais uma vez aqui. E nós temos o outro parênteses, 3 mais 10, que dá 13. E aí fecha o colchete. Dentro do colchete agora, nós temos uma adição e uma subtração. Então, nós vamos para cá. Efetuamos adições e subtrações na ordem em que aparecem. Quem apareceu primeiro foi a adição. Por isso ela está sendo resolvida primeiro. 16 mais 17 são 33. E nós vamos repetir o 13. E finalmente, 33 tira 13, sobra 20, já acabou até o colchete. Então, esses dois exemplos. E na sequência eu vou mostrar mais 2 exemplos aqui que eu já deixei resolvido para mim comentar com vocês, para acompanhar como é que foi resolvido e como se faz uma expressão numérica um pouco mais completa. Então, no terceiro exemplo, nós temos aqui uma expressão numérica com chave, colchete, parênteses, multiplicações, subtração, adição, quase completinha. Seguindo aquela ordem que nós já vimos anteriormente, nós vamos calcular dentro do parênteses. Parênteses está aqui. 4 mais 2 vezes 5. Porém, dentro do parênteses, a gente tem que observar que tem uma multiplicação. E ela tem que ser feita antes da adição. Por isso eu estou repetindo 4. Então, eu repito aqui 10 mais colchete 5 vezes, abre parênteses, 4 mais, e aí eu multiplico. 2 vezes o 5 é 5 mais 5, que é igual a 10. Fechou parênteses, repetiu todo o restante, certo? Eu só peguei aqui e escrevi novamente. Agora sim a gente consegue eliminar o parênteses nessa segunda linha. O que está antes eu estou repetindo mais uma vez. Chave, 10 mais, colchete, 5, sinal de vezes, e aí eu cheguei no parênteses. Repeti até aqui. Cheguei no parênteses, eu tenho um cálculo a ser feito. 4 mais 10 é igual a 14. Já não existe mais o parênteses, porque eu acabei de calcular. 4 mais 10 deu 14. O restante é só repetir. Menos 8, fechar colchete, vezes 2, fechar a chave, menos 100. Agora nós vamos para o segundo sinal de associação, que é o colchete.
Dentro do colchete tem uma multiplicação e uma subtração. Resolvemos aqui primeiro. Então vamos repetir aqui a primeira parte. Multiplico 5 vezes 14, dá 70. Dá para acompanhar aqui, ó. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2 que subiu, 7. Vou repetir todo o restante. Menos 8, fecha o colchete, vezes 2, chave, menos 100. Agora eu vou conseguir eliminar o meu colchete ali. Então vou calcular aqui, ó. Repetir o 10, sinal de mais, e vou calcular 70 menos 8, dá 62. Repete o 2 e o menos 100. Dentro da chave, nós temos agora uma adição e uma multiplicação. Primeiro resolve as multiplicações e divisões. Então eu tenho uma multiplicação a ser resolvida. Vou repetir aqui, chave 10 mais 62 vezes 2, duas vezes esse número, 124. Fechou a chave, desceu o número 100. Agora a gente consegue eliminar a chave aqui, ó. 10 mais 124, 134. Repetiu o 100, 134 menos 100 é igual a 34. Por último, quarto exemplo, nós temos só um parênteses. Dentro do parênteses tem uma subtração e uma multiplicação. Já sabemos que não podemos diminuir antes de multiplicar. Então, primeiro, a prioridade é esse daqui, ó, 6 vezes 4. O que está antes eu estou repetindo. 80 menos 5 vezes parênteses, 28 menos. E aí eu multiplico. 6 vezes o número 4 dá 24. Fechou parênteses, mais 6 menos 3 vezes 4. Vamos eliminar o parênteses. Então eu tenho 80 menos 5 vezes 28 tira 24, sobrou 4. Repete o restante. Mais 6 menos 3 vezes 4. Nesta linha, agora nós temos duas multiplicações. Não precisa fazer só uma multiplicação, pode fazer as duas na mesma linha, mas não vai subtrair e nem adicionar, só multiplicar. Então, vou repetir o 80, o sinal de menos, multiplico 5 vezes o 4, que deu 20, vou repetir o mais 6, vou repetir o sinal de menos, e aí eu vou multiplicar o 3 pelo 4, que dá 12. Agora que nós temos subtração, adição e subtração, resolve na ordem em que aparece. Ou seja, quem apareceu primeiro é a subtração, é só ela que eu vou fazer. 80 menos 20 deu 60. O restante você repete. O mais 6 e o menos 12. Na ordem que aparece. Quem apareceu primeiro você calcula. 60 mais 6, 66. Repete o 12. 66 menos 12, 54. Eu fiz uma setinha aqui para mostrar que quando a gente só tem a adição, subtração e adição, a gente resolve daqui para cá, ó, da esquerda para a direita, na ordem em que aparece. Tá bom? Curtiu? Gostou? Compreendeu? Comenta lá no vídeo, dá um joinha, compartilha se quiser, tá? Fica à vontade. Vamos divulgar o canal, porque assim a gente vai estar contribuindo com outros estudantes dessa escola, de outras escolas pelo país que quiser entrar no YouTube e assistir o vídeo, né? É uma forma da gente estar contribuindo um pouquinho. Até o próximo vídeo. Abraço a todos.